Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá para nossa aula 14. Cadê? Hoje, certamente, se colocarem esse meu vídeo numa, como é que vocês falam? No, Na embalagem do cigarro, o pessoal para de fumar, moleque. É isso aí. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre limite de continuidade. Aula 14, tá? Vamos lá. O que é isso? Bom, primeiro a gente entendeu o limite como um processo aproximativo. Ou seja, você muda os valores de x, os valores de y tendem para determinados valores. Então, quando a gente fala de tendência, a gente está relacionando isso com a aproximação. Ele se aproxima de um determinado valor, sem necessariamente chegar a esse valor, tá bom? Não necessariamente ele precisa chegar a esse valor. Pode ser que ele chegue, né? E no caso das funções contínuas, isso vai acontecer. Então, por exemplo, se você aplicar a função num ponto, ela vai retornar um determinado valor. Mas o limite é diferente disso. O limite significa o seguinte, olha, quando você aproxima x de 5, por exemplo, a função y de x se aproxima, sei lá, de 30, tá? Mas ela não necessariamente precisa estar definida nesse ponto, tá? E é isso que diferencia o limite da aplicação da função. Mas no caso das funções contínuas, e é por isso que eu estou chamando a atenção logo do início, a gente vai ver que tem uma coincidência dessas duas coisas, tá bom? Vamos lá. Então, como sempre, a gente vai fazer aquela problematização inicial, com uma situação que eu já trouxe aqui para vocês. E a gente vai apresentar depois a teoria para fazer, né, a elaboração desses argumentos. Então, quais as. Na verdade, isso aqui eu aproveitei de outro slide, já não era mais para estar aqui, mas analise essa situação. Como é que nós poderíamos datar a idade da madeira usando carbono 14? Vocês já viram aí que é uma função exponencial, né, que a gente utiliza quando apresentamos as funções exponencial e logaritmo, para determinar isso. Tá? Que o decaimento, tá, da fração de carbono 14 em relação de carbono 12, ele decai exponencialmente. Tá? E, claro, para você determinar o tempo, aí você faz a inversão da função. Tá? Mas o que tem aqui? Aqui, função exponencial e função logarítmica, elas têm uma característica interessante. Tá? Elas satisfazem essa característica de continuidade. Mas o que é isso? Bom, em outras palavras, você precisa olhar. Eu vou trazer a definição menos formal possível, tá? Você tem que olhar se a função tem saltos. E o que é salto? É se ela continua ao longo de toda a curva, tá? Se ela não tem aquele buraquinho lá que eu mostrei para vocês em outra aula, que mostra que a função não está definida no ponto, e que você não tem como no efeito gargalo, um caso aqui antes da direita o limite é um e depois na esquerda o limite é outro, tá? Então, essencialmente existem três coisas que definem se uma função é contínua. Primeiro, uma função é contínua num ponto C se ela está definida para aquele ponto, ou seja, se o valor de y de C está definido, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui de função que a gente já usou em outros contextos. X ao quadrado menos 25 dividido por x menos 5. Bom, essa função ela não está definida por ponto x igual a 5. Mas se você disser assim, ó, y é igual a isso, para todo x diferente de 5, tá? E y de x igual a
Quanto é que dava aqui? Dava 10, né? Para x igual a 5. Agora sim essa função está definida no ponto x igual a 5. Tá bom, gente? Em geral, coloca-se a função aqui e você precisa construir o domínio dessa função e ver que o x igual a 5 não está no domínio dessa função. Porque para toda função racional, você não pode colocar no denominador, né, a raiz do polinômio que está no denominador. No caso, o valor que vai zerar essa expressão. Tá? Aqui não, aqui está dizendo, olha, para x igual a 10, para x igual a 5, y igual a 10. Pronto, então a função está definida aqui por parte e ela está definida nesse ponto. Mas, em geral, não é isso que acontece. Então, ela precisa estar definida para o ponto C. Tá? Uma forma de você contornar isso é definindo a função por partes, caso ela não esteja definida para esse ponto, né? Ou seja, o domínio esteja excluído desse ponto. Os limites laterais em C são iguais, ou seja, quando você tende a coisa pela esquerda e pela direita, por valores menores que C e por valores maiores do que C, tá? Esquerda e direita respectivamente, esses limites são iguais. E uma última condição, que o limite da função no ponto C seja igual ao valor da função no ponto C. Ou seja, quando você toma o limite, o valor que você tem aqui retornado é o valor de y de C. Essas três são as condições de uma função contínua, tá? E nesse caso, o limite vai se igualar ao valor da aplicação da função no ponto. Nesse caso. Então, primeira coisa. Ah, professor, o limite, eu já posso dizer que é igual à função no ponto? Não, você precisa analisar em primeiro lugar se a função é contínua. Tá? Aí, depois você vai e determina se o valor do limite é igual ao valor da função no ponto. Porque, por exemplo, aqui, se você aplicar nessa equação aqui, isso aqui dá infinito sobre infinito. Aí você remove a indeterminação e dá 10. Mas, como eu falei para vocês, a função x mais 5, que é a função que é resultante da retirada da indeterminação dessa função x² menos 25 dividido por x menos 5, essa função não é a mesma função. Ela é uma função equivalente, mas ela não é igual porque o domínio dessa função inclui ponto x igual a 5. Tá bom? Então, cabe destacar aqui esse ponto. Tá ok? Essas três condições para que a função seja contínua tem que ser satisfeitas. Então, no caso, por que a função exponencial é contínua? Primeiro, que a função exponencial está definida para qualquer x dado. Tá? Qualquer x dado. Então, para qualquer x dado, isso significa o quê? Tá? Que ela é definida para todos esses pontos. Tá? Então, beleza. Para o domínio x pertencente aos reais, tá? A função exponencial ela está definida. Tá? Não significa que toda função contínua tem que se estender por todos os reais. Nós já vamos ver nos logaritmos que isso não é o caso. Tá? Mas no domínio que você definiu, ela tem que estar definida. Os limites laterais em quaisquer pontos são os mesmos da função exponencial. Basta você calcular. Tá? E o limite da função exponencial em qualquer ponto é o valor da função aplicado naquele ponto. Então, você toma, por exemplo, o valor da função exponencial elevado a x com x tendendo a 2. É e ao quadrado, tá? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Basta você aplicar. Então, aqui eu fiz até alguns cálculos aqui para mostrar para vocês, olha, que o limite de e elevado a x para x tendendo a infinito é infinito. Por quê? Para e elevado a 1, vamos aproximar, né? Dá 2,72. Tá? Para o x igual a 1. Para x igual a 10, a gente aumenta para 22.000. Para x igual a 100, já aumenta para 2,68 vezes 10 a 43. Isso aqui é um número enorme, tá, gente? Isso aqui mais vários zeros. Mais precisamente 41 zeros depois do 8. Tá? Então é um número enorme. Né? Para você ter dimensão disso, eu vou colocar aqui para você, né? Aquele professor aloprado. Aqui, ó. 268. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Tá aqui. Então, por que eu coloquei só 41 zeros? Porque as duas primeiras multiplicações por 10, né, já tiram a vírgula, tá? Então, dá isso aqui mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ô, caramba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhão, sextilhão. Depois de sextilhão, eu não sei mais contar, tá? Então, é um número enorme, tá? Isso aqui muito bem poderia... Não é o infinito, tá? Você pode sempre colocar mais um nele. Então, isso aqui ainda não é um infinito, naturalmente, tá? Você pode até somar 2 aqui, por exemplo, tá? Mas ele é um número muito, 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 muito grande. Frente a outros números, ele soa como infinito, tá? E na X, agora indo... Eita. Tá. É aqui E na X, com X se aproximando de menos infinito, tá, gente? Indo para o infinito, ou seja, limite de X no infinito, limite no infinito de E elevado a X, tá? Ele vai para o infinito. E E elevado a menos X, tá? Desculpa, E elevado a X para X no mesmo infinito, ele tende para zero. Por quê? Para menos 1 já dá 0,37. Para menos 10, aqui já dá 0,000045. E para menos 100, olha, já dá 3,72 vezes 10 a menos 44. Professor, por que o senhor está aloprando hoje, né? Esses números aqui vocês vão ver coisas dessa natureza na física. E, inclusive, na engenharia também. E é por isso que é importante que você domine notação científica e ordens de grandeza, que é um conteúdo lá que a gente vê na física, mas que é essencialmente matemática. Então, aqui, ó. Vamos colocar 43 zeros antes do 3. Então, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 3, 7, 2. Opa! Desculpa, é aqui, né? Então aqui tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43. Tá faltando um zero aqui. Pronto. Tá? Então, ó, 43 zeros, 372. É um número muito pequeno. Isso aqui é muito próximo de zero, tá? E quanto mais você vai aumentando aqui, tendendo para o x para o menos infinito, mais ele vai baixando, tá? Então, assim, ó, a gente está vendo aqui quanto é que vão valendo esses limites. Mas se você for fazendo essa mesma análise numérica para outros valores, você vai vendo que ela vai se aproximando de determinados pontos. A mesma coisa é na menos x, só que aqui inverte, né? A gente vai obter os mesmos valores, olha. Para 1 fica 0,37, porque é menos 1, e elevado a menos 10 e elevado a menos 100. E aqui para o menos... Aqui é o contrário, né? Por e na menos x. Ela tende para o infinito para quando x tende para o infinito e tende a zero para quando x tende para o mais infinito. Eu já vou mostrar para vocês no GeoGebra, tá? E se você for ver, ó, essa aqui, ó, é a e elevado a x. Vê que para x igual a menos infinito, ou x tendendo para menos infinito, ela se aproxima de zero e vai aumentando, né, conforme x se aproxime de infinito. Aqui a e elevado a menos x, ela tende ao infinito para quando x se aproxima de menos infinito e tende a zero para quando x se aproxima de infinito. Tá? Em todos esses pontos aqui não tem buraco nessa função. Se você quiser calcular aqui, qual é o limite de x de e na x quando x tende a 2? Vai ser o e de 2.
que é esse valor mais ou menos por aqui, assim, né? É aqui. É 7 e pouco. Porque é 3 ponto... Desculpa, 2,72 ao quadrado. Tá? A mesma coisa com a função logarítmica, mas a função logarítmica ela tem algumas particularidades, tá? Ela, como ela não está definida em zero, você exclui esse ponto aí, tá? A gente não sabe quanto é o logaritmo de zero, tá? Ou melhor, não no campo dos reais, tá? A gente sabe o logaritmo de número negativo, tem aí definido em outros campos, mas no contexto dos reais a gente não sabe, tá? Ela está definida para x maior do que zero, ela não é definida em zero, então para todo x maior do que zero, a função logarítmica ela é contínua. Para quaisquer pontos de x maior que zero, os limites laterais são os mesmos. E o limite da função logarítmica é o mesmo valor da função aplicada naquele ponto, desde que x seja maior do que zero. Então, a mesma coisa aqui, você vai aplicando, ó. Quando o logaritmo aqui é o natural, né? Para quando x igual a 1, o log é 0. Lembra, a gente não sabe quanto é o log de x igual a 0. Tá? Para 0,01, né? Começa a diminuir, os valores começam a se tornar maior em módulo, mais com o sinal negativo. Ó. 0,001 menos 9,21, 0,000001 menos 13,81 é o limite de ln de x para quando x tende a zero, tá? Mas não é zero. Quando se aproxima de zero, é menos infinito, tá bom, gente? Aqui, ó, ele começa a diminuir. Aí, quando o log de x se aproxima de infinito, ó, quando se aumenta aqui ó, o x para 1, o x para 4, acho que eu inverti, né? Aqui era 100 e aqui era 460. Tá? Vamos... Aqui é 4,60. E aqui é 100. Tá? Para 10 mil, o log dá 9,21 e para 1 milhão ele dá 13,81. Tá? Então, ele se aproxima do infinito, sim, para quando o x tende para o infinito, porque ele vai aumentando, né? Então, gente, basicamente é isso, ó. Para quando... Peraí. Tá, realmente. É o que eu tinha falado. Então, para x tendendo a zero, a função logarítmica ela tende para menos infinito, ou seja, ela está diminuindo aqui, aumentando em módulo e trocando o sinal. E aqui, ó, ela vai aumentando indefinidamente até chegar no infinito, né? Até chegar no infinito, tá? Ou seja, até se aproximar aí de valores muito grandes. Então, hoje a gente viu aí a noção de continuidade, vimos a noção de continuidade aplicada na função exponencial e a noção de continuidade aplicada na função logarítmica. Forte abraço a todos.